Meu nome é Elisângela, né? Elisângela Ribeiro de Aquino. Sou geraizeira, né? Moro aqui no assentamento Tapera, aqui no município de Riacho dos Machados, e é uma honra, né? Antigamente, quando a gente falava que era assentada e que era mulher, era uma coisa que sempre trazia muita timidez, né? E hoje morar num assentamento de reforma agrária, ser mulher e ocupar de fato um espaço como mulher, para mim é muito importante. Eu tenho certeza que de fato tudo que a gente faz é resistência, assim. A agricultura familiar, ela é uma coisa muito resistente, porque é uma coisa de vida. O que é de vida fica, né? O que é de vida fica. Então, assim, discutir para mim hoje essa questão e fazer enfrentamento hoje quanto agricultora, viver num assentamento de reforma agrária, entender tanta dificuldade que a gente tem, tanto política, né? Hoje a gente vive uma crise política, né, no Brasil, mas a gente aqui no semiárido, a gente aprendeu muito, né? Assim, é de tanto que a gente vai em outras localidades, a gente vai discutir também essa questão da importância da semente crioula, né, para a agrobiodiversidade, porque quando a gente fala agrobiodiversidade, a semente é uma pequena parte dela. A agrobiodiversidade é um contexto muito mais amplo que a gente está discutindo, né? Desde a formiguinha, do direito da formiga sobreviver, até o direito nosso do ser humano. Né? Então, assim, quando a gente discute essa questão, para a gente ela é muito forte. Né? E nós, agricultores, a agricultura familiar, ela tem tido uma importância muito grande. Né? Ela tem tido uma importância muito grande, que é de resistir, que é de guardar semente, que é da autonomia do agricultor, né? Desde a autonomia do agricultor até a sustentabilidade. Não existe agricultura sustentável sem autonomia, né? E quando o agricultor tem a semente, quando ele guarda a sua semente, ele está guardando a autonomia dele, né? Então, assim, esse processo ele é muito importante, né? Ele é muito importante. E aí a gente tem muitas coisas que a gente tem feito como resistência. Primeiro é o quarto de bagunça, que eu chamo de quarto de bagunça, porque a gente guarda muita coisa, a gente tem 50, 100 diversidade de sementes, então é tudo acumulado dentro desses quartos de bagunça. E aí a gente, quanto agricultor, e pensando no fortalecimento da agricultura familiar, a gente pensa uma estratégia mais longe. Porque eu costumo dizer, e aí é muito engraçado, tem gente que olha para mim e ri, que agricultor também é pesquisador. Né? Agricultor também é pesquisador. E aí a gente pensa uma estratégia diferenciada, que é fazer um banco de semente comunitário, que é fazer com que a comunidade inteira ela tenha uma visão diferente, que a agricultura ela seja mais fortalecida com um banco de semente comunitário, né? Então, assim, existem muitas estratégias, né? A agricultura familiar ela tem muitas estratégias. Eu falo que aqui no município de Riacho dos Machados, a agricultura familiar é que sustenta esse município, né? É que põe comida na mesa, de fato, dos doutores que estão aí com a mineração destruindo a nossa região, né? A gente está numa cidade semiárido. E que é a gente que sustenta esse povo, porque ninguém come ouro, né? Ninguém come eucalipto, ninguém bebe isso, né? A gente bebe a água porque é vida, a gente come comida porque vem da semente, vem da diversidade. Ninguém come só arroz, ninguém come só feijão, então a gente come uma diversidade. Isso vem da agricultura familiar, porque é só a agricultura familiar que tem diversidade. Né? Eu nunca fui numa monocultura, por exemplo, num grande empresário, que ele tivesse uma diversidade de feijão, de andu, de feijão catador, de laranja, de banana. Essa diversidade você não encontra. Então, de fato, quem sustenta, quem ainda guarda, quem protege a agrobiodiversidade é a agricultura familiar. Então, por isso, eu vejo essa grande importância, né? E a necessidade da gente continuar, porque antigamente eu tinha um quarto de bagunça que tinha toneladas de arroz, milho e feijão. Hoje eu não tenho toneladas, mas a quantidade e a diversidade que eu tenho, não tem milhão que paga isso. Porque isso é história, né? Guardar dentro de um quarto de bagunça 10 variedades de feijão são 10 histórias de vida diferentes. Guardar uma variedade de milho que chama coruja, que veio do meu avô, é guardar a história de vida do meu avô. Então, assim, para nós agricultores, a agricultura familiar é muito além do que isso, de produzir comida, né? Então a gente guarda, a gente tem coisa que a gente guarda só pela história de vida, né? Porque assim, é de 200 anos atrás e alguém veio repassando, repassando e chegou na gente. Então assim, a agricultura familiar ela tem essa importância, que não é só de sustentar, mas é de reviver a história também, de guardar a história. Meu pai era um guardião da agrobiodiversidade, porém não era essa palavra tão linda, né?
Porque assim, uma coisa que é importante é que a gente agricultor no decorrer do tempo, a gente vai fazendo as coisas, vai descobrindo, e aí a gente acha, né, gente também importante que acredita nesse processo, quanto os técnicos, pesquisadores, que dá nome, né, para essa palavra. Então, eu reconheço que eu faço parte, que eu cultivo e que eu faço parte dessa rede, né, que eu sou guardiã da agrobiodiversidade desde pequena. Porque lembrar dessa parte é lembrar de quando, é viajar no tempo, né, na minha história de infância, de quando eu lembro que eu era muito pequena. E meu pai sempre a primeira abóbora que dava, minha mãe não podia pegar, porque era para tirar a semente. Sempre a primeira espiga de milho que dava, a gente não podia pegar, porque era para fazer semente, né? E eu não entendia, né? Eu não entendia. Então, assim, no decorrer de tudo, do tempo inteiro, eu fui entendendo que aquilo tinha uma importância para ele, mas não tinha para mim, porque eu era criança e não tinha me descobrido ainda, né? E ele, com todo jeito, o tempo inteiro tentando ensinar e cultivar, né? A primeira melancia era a coisa mais preciosa para a gente que era criança. Mas era o que a gente mais sofria, porque meu pai nunca deixava a gente pegar, né? Então só pegava a segunda quando produzia e a primeira quando tivesse muito madura. Se desse só uma, talvez a gente nem chupava ela. Então aquilo era uma tortura, né, pra gente. Então eu aprendi isso muito cedo. Mas descobri de fato, né? Descobri de fato. E aí é uma história muito importante, porque foi o CA que me ajudou a descobrir isso, né? Quando eu vim para um rancho de Carovoeira, trabalhar para uma empresa, né, chamada CIGAF, e que não tinha dignidade nenhuma, era como se estivesse enterrando minha história, porque o que eu queria fazer não era aquilo, né? E aí essa instituição CA, né, essa instituição CA chega aqui na região, né, de Riacho dos Machados e começa a discutir com a gente a importância, né, quando foi discutir o assentamento em 98, a importância de cultivar a terra, a importância de ter a terra, mas a importância de cuidar dela de fato. Quando o CA chegou e começou a cultivar, aquilo foi desadormecendo de dentro do meu coração. Aquilo que meu pai me ensinou, aquilo que ele sempre pregou, foi desadormecendo. E eu fui descobrir que tudo aquilo que a gente fazia há anos chamava agrobiodiversidade, era um saber popular de anos atrás e que graças à equipe técnica, que graças aos pesquisadores ajudou a gente a descobrir isso. Então, isso foi um processo muito importante assim na minha vida, né? O aprendizagem popular que meu pai e minha mãe me ensinou, né? Desde a história de muito pequena, plantou isso no meu coração. E também, quem me de fato desadormeceu foi o CA. E a necessidade da vida, né? Porque ter 3 filhos, já tinha bem guardadinho dentro de mim que eu já tinha 3 sementes e que precisava da sustentabilidade. Então, essa época, em 98, quando o CA chegou aqui para ajudar a gente a fazer um assentamento diferenciado, a discutir, né, que de fato a gente não precisava só da terra para produzir comida, mas a gente precisava de dignidade, a gente precisava também de sustentabilidade, então a gente precisava da terra viva, né? Então, desde 98 é que de fato, eu me descobri que eu era uma guardiã da agrobiodiversidade. Coisa que é boa, que faz parte da vida da gente, não foge da memória do agricultor não, né? E esse projeto da FAO foi um projeto que foi muito rico para a agricultura familiar, que contribuiu muito, né? Inclusive eu lembro da importância dele na unificação da luta dos agricultores, né? Porque ele foi um projeto que veio com esse propósito, né? Com esse diferencial de fazer com que fortalecesse as feiras, né? As feiras locais, que fortalecesse o encontro, né? Dos agricultores. E aí teve um passo que foi muito importante, né? Que o CA, com esse projeto da FAO, contribuiu com a gente, que foi um passo muito importante, que foi unificar a luta e fazer intercâmbio dos agricultores do norte de Minas com o Vale do Jequitinhonha. Então, de fato, esses projetos, eles vêm somar, né? Eles vêm fortalecer a agricultura familiar e algumas coisas que já são existentes, né? Mas a gente precisa, de fato, desses momentos, né? Então, esse projeto da FAO, ele teve uma importância muito grande, né? Hoje a gente tem um plano, né? A gente conseguiu nesse projeto, foi um projeto que eu, quanto agricultora, consegui acompanhar de perto.
Então hoje a gente conseguiu fazer um plano com 5 linhas de ação, né? E aí a gente vive na luta, né? Observando, né? E foi um projeto que possibilitou abrir portas para a gente, para novos, né? Para novas possibilidades de recursos para a gente dar continuidade aos pontos. Os pontos, né, que a gente tinha discutido. Foi um projeto que fortaleceu o Banco de Semente Comunitário e do Banco Regional, né, que esse projeto contribuiu muito para o fortalecimento desse banco Germoplasma, que é o banco mãe, né, que está na área do CA. Então, assim, foi um dos projetos que o CA, né, foi protagonista e conseguiu executar, que mais possibilitou, né, o fortalecimento dos processos na agricultura familiar.